De volta aqui no canal pra gente atualizar as duas dúvidas que o Renato tem pra formatação de time. Eu tô falando de nomes, eu tô falando de esquema. Sim, o Renato estuda, está pensando em mexer no esquema. E mais, continua a ausência de Jeromel. Mais uma vez, mesmo depois de um jogo treino, o Jeromel não foi relacionado, não viajou para o Rio de Janeiro. É sobre isso que eu vou falar agora, mas antes de tudo, solta a vinheta aí. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Tu que tá aí no canal, antes de sair do vídeo, te inscreve no canal, dá o joinha, né? Dá o like, aperta o sininho aí pra receber as notificações, pra toda vez que a gente falar de Grêmio, naturalmente tu acaba sendo avisado. Eu quero falar de algumas situações do Grêmio. A primeira delas, as dúvidas do Renato. Ah, mas tem uma que a gente não pode deixar passar, né? O Jeromel de novo não viajou. Mas as dúvidas do Renato é o seguinte: o Renato já há algum tempo ele passou a se incomodar com o esquema do 3-5-2. Que fique bem claro, né? O Renato nunca gostou de jogar no 3-5-2, sempre foi uma alternativa que o Renato encontrou para deixar o Grêmio jogar de uma maneira mais confortável, dá para dizer assim. O Renato prefere o 2-3-1, ele não tinha característica 4-2-3-1 no caso, né? Eu pego sempre ele do meio para frente, por isso que eu digo 2-3-1. O Renato não tinha os jogadores com essa característica para que ele pudesse ter velocidade, para que ele pudesse imprimir um pouco mais de incômodo ao adversário, e aí naturalmente desde o Grenal do Campeonato Gaúcho, o Renato fixou o esquema dos três zagueiros, ele se sentiu mais confortável, o Grêmio mudou a maneira de jogar, o Grêmio começou a entregar aos seus adversários uma dificuldade maior na interpretação das jogadas, isso deu certo, só que por um tempo. E na minha opinião, já há algum tempo que vem, de certa forma, esse esquema dos três zagueiros, ele está deixando o Grêmio mais previsível. O adversário consegue fazer a leitura muito mais fácil daquilo que o Grêmio tenta fazer em campo. E naturalmente o Renato já notou isso também. Só que o Renato ainda não se sentiu à vontade com os jogadores que tem para poder modificar esse esquema. Mas o Renato, a cada dia que passa, nessa quantidade muito grande que vem acontecendo de treinos fechados, grande parte dos trabalhos fechados são justamente para que o Renato possa testar o esquema com dois zagueiros. Porque ao tirar um desses zagueiros, além de deixar o Grêmio um pouco mais ofensivo, mais à frente, naturalmente o Renato ganha mais uma alternativa para botar um jogador. Vamos lá, por exemplo, tem a ausência do Cristaldo, que está fora do jogo, né? O Renato poderia simplesmente colocar um substituto do Cristaldo. Sei lá, ele colocou no jogo contra o Goiás o Natan. Não me agrada, mas pode ser que o Renato venha contra o Vasco da Gama dar um segundo jogo de sequência de titularidade ao Natan. Então, se ele continuar com os três zagueiros, ele não consegue mudar nada. Se ele saca um desses zagueiros, ele já tem uma vaga para um jogador, que pode ser o Ferreira, que pode ser daqui a pouco, quem sabe até o Iturbe, começando, eu não duvido de nada, um cuiabano, mas daria uma alternativa para o Renato colocar algo de novo, um fato novo no jogo contra o Vasco da Gama. Eu sei que esse termo, fato novo, ele não é muito bem-vindo. Geralmente dá problema quando se usa esse termo. Mas o Renato precisa ter alguma novidade. O Renato precisa entregar algo de surpreendente para o adversário, que é o Vasco da Gama neste domingo. Bom, primeiramente que tem essa dúvida se o Renato muda o esquema e se ele saca o Natan. Porque ele poderia mudar o esquema e ter duas alternativas. Botar mais um jogador na vaga desse eventual zagueiro e botar mais um jogador na vaga do Natan. Ele poderia começar esse esquema, essa maneira de jogar de uma maneira muito mais diferente, de uma forma muito mais diferente. Porque com os três zagueiros, o Renato acaba pegando e utilizando ou do Carbajo, que está tá deslocado de posição, ou do Vila Sante, uma cobertura excessiva dos laterais. Porque tanto o Reinaldo quanto o João Pedro, acredito que seja o João Pedro titular, né? Porque o Fábio também viajou. Mas são jogadores que são mais ofensivos e o Renato precisa que esses volantes possam fazer essa cobertura quando os dois sobem. Outra coisa, se ele optar pelos dois zagueiros, ele não tem o Kahneman machucado e não tem o Jeromel que não viajou ainda. Então ele vai com o Bruno Vini e o Bruno Alves? Não acredito. Acredito que se for com os dois zagueiros, ele ainda jogue com o Bruno Alves e com o Gustavo Martins, que dá uma alternativa para ele também de um posicionamento diferente quando o Grêmio não tem a bola, podendo ser o cara para fazer como se fosse esse caçador pelo lado direito, um auxiliar de lateral e também dar um passo mais à frente, podendo exercer uma função de primeiro volante. Mas a questão do Jeromel, tá? Independentemente se o Renato vai jogar com os três zagueiros ou não, se o Renato vai dar oportunidade pro Natan começar de novo, eu não faria isso. Mas essa é uma dúvida que para na cabeça do Renato. O que me preocupa é o Jeromel, porque a cada jogo que passa, a gente alimenta uma expectativa que não se confirma.
né? O Jeromel vai ficar disponível contra o Atlético Mineiro, não ficou. Ah, não, agora ele vai ficar disponível contra o Flamengo pela primeira semifinal da Copa do Brasil, não ficou. Ah, ele vai viajar para Goiânia e aí vai ficar relacionado para o jogo contra o Goiás. Ah, não ficou, não, mas é que ele não tinha um jogo treino. Então, agora ele teve o jogo treino contra o São José, participou ativamente. Ah, não, então agora ele vai para o jogo, vai ficar à disposição contra o Vasco. Não ficou de novo. Então o Jeromel vai mais ou menos fazendo aquilo que há algum tempo eu já disse aqui. O Jeromel não dá pra gente nutrir tanta expectativa nele. Acredito que ele vá sim voltar a fazer algum jogo e daqui a pouco a gente vai encaminhar, quem sabe, essa última temporada, a última temporada do Jeromel com a camisa do Grêmio. Te inscreve no canal, deixa o teu like e aperta o sininho para receber as notificações. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio aqui no canal, sempre para Marquespan, a melhor tecnologia do mundo para o pão mais amado do Brasil, KTO. Não te registrou ainda? Vai em kto.com, faz o teu registro, usa o código promocional BAGÉ, que te dá 20% de bonificação já no teu primeiro depósito, e aí tu acaba brincando, porque KTO é onde a diversão acontece. Tá bom? Beijo todo mundo, eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio.